Eu vou trazer nesse vídeo para vocês uma interpretação correta, baseado em exegese bíblica, do seguinte texto, Ezequiel, capítulo de número 28. Famoso texto onde muitos cristãos acreditam que encontra-se ali a imagem de Satanás. Mas eu quero te mostrar que, historicamente falando, linguisticamente falando, contextualizando o texto da forma correta, harmonizando com os textos hebraicos, esse texto você vai entender o que de fato ele está querendo dizer. Fica neste vídeo até o final. Para você que ainda não me conhece, eu sou Júnior Castro e este é o canal Torá em Foco. Nós temos aqui o compromisso de te levar a compreender as Escrituras Sagradas, sempre utilizando o método de entendimento judaico, que é a forma mais segura de compreensão dos textos sagrados. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu quero te convidar a assistir de 2 a 3 vídeos nossos. Se o nosso conteúdo for relevante para você, peço para que você se inscreva aqui embaixo e compartilhe também o nosso conteúdo. Como disse, nós vamos entender biblicamente o que quer dizer o texto de Ezequiel, capítulo de número 28. Só lembrando para você que o contexto desses eventos, eles vão ter início, pelo menos lá no capítulo de número 26, passando pelo capítulo de número 27, e vai falar do Éden, como uma cidade que fazia comércio com Tiro. Nós vamos ver, então, o que diz o texto e tentar encontrar Satanás aqui, como alguns teólogos cristãos conseguiram encontrar a figura de Satanás nessas passagens. Veja, filho do homem, dize assim ao governante de Tiro, assim declara Yahweh, o Eterno, o soberano Deus, na arrogância do teu coração dissestes, sou um Deus. Eu me assento no trono dos deuses, no coração dos mares. Ora, mas tu és apenas um ser humano, certamente não és divino, ainda que se considere tão sábio quanto Deus. Versículo 12. Ó filho do homem, ergue, pois, um grande lamento sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim declara o eterno Deus, tu eras o modelo da perfeição, repleto de saber e magnífico em beleza. Verso 13. Estivestes no Éden, delícias, jardim de Deus, as mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam a tua pessoa, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbunclo, esmeralda e outras. Seus engastes, guarnições e outras joias eram feitos com ouro puro. Tudo foi preparado para ti no exato dia em que foste criado. Versículo 14. Além disso, fostes também ungido como querubim, guardião. Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Estivestes também no monte sagrado de Deus, e caminhavas entre pedras resplandecentes. Versículo 15. Naquele tempo, eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes, desde o dia em que foste criado, até que se observou malignidade em ti. Versículo 16. Por intermédio dos teus muitos negócios em toda a terra, encher-se teu coração de arrogância e brutalidade, e pecastes. Por esse motivo, eu te lancei profanado e humilhado para longe do monte sagrado de Deus. Eu mesmo te expulsei, ó querubim da guarda, do meio da glória das pedras fulgurantes. Versículo 17. O teu coração tornou-se altivo e soberbo por causa da tua impressionante formosura, e corrompeste a tua sabedoria por conta do teu esplendor e da tua forma. Por isso eu te lancei à terra, fiz de ti um espetáculo e advertência perante reis e governantes. Ezequiel, capítulo de número 28.
Bom, irmãos, vamos começar aqui exegeticamente falando de cada versículo do capítulo 28. O versículo 2, governante de Tiro. O rei de Tiro, esse período, era Etbaal III. Embora não haja nada nessa profecia especificamente sobre ele, o texto afirma que o príncipe está exigindo ser equiparado à divindade padroeira de Tiro, que era Melcarte. Um fato não confirmado nas literaturas extrabíblicas, mas há uma especulação sobre esse assunto. O verso 3 diz o seguinte, que alguns estudiosos acreditam que esse Daniel, na verdade, seja Danil, um personagem famoso da epopeia ugarítica de Querete. Mas o Danil ugarítico não era conhecido, particularmente por sua grande sabedoria. O Daniel bíblico, sim. Provavelmente era bem conhecido dos dias de Ezequiel devido aos seus dons excepcionais. Então, essa passagem faz referência ao Daniel bíblico. No versículo 12, nós vemos um lamento. Existem inúmeros lamentos ou cantos fúnebres no Tanar, ou Antigo Testamento, que é a Bíblia hebraica. E na literatura do Antigo Oriente Próximo, com frequência, eram dirigidas às cidades ou nações, mas haviam também lamentos pela morte de indivíduos. Nesse caso, o lamento é uma composição sarcástica da literatura de zombaria. Então, analise todo o contexto histórico que eu estou trazendo para você. O versículo 12, quando fala do modelo da perfeição, os epitetos reais assírios incluíam títulos tais como homem perfeito e rei perfeito. O termo também era usado para atributos divinos. Aqui, o rei é igualado a um modelo de selo finamente entalhado. Com frequência, esses selos eram feitos de pedras semi-preciosas e serviam ao mesmo tempo como marca de identidade, como um amuleto protetor. Quando vamos para o verso 13, que fala de uma lista de pedras preciosas, nós temos que conferir em Êxodo capítulo 28, verso 17 ao 20, o peitoral do sumo sacerdote, que contém 12 pedras preciosas, muitas das quais são mencionadas também aqui nessa passagem de Ezequiel 28. Uma veste engastada com pedras preciosas seria uma demonstração clara da grandeza do rei de Tiro. Mas aqui não há indício de que se trate de um peitoral. Os reis, às vezes, usavam turbantes engastados com pedras preciosas. Peitorais enfeitados com joias também existiam no mundo antigo. A identificação de uma série de pedras mencionadas aqui é problemática. Por isso, as traduções atuais não entram em acordo a respeito das 9 pedras. A cornalina é preferível ao rubi. O topázio possivelmente é amarelado ou ainda esverdeado, chamado de peridoto. A terceira não é diamante, mas algum outro tipo de pedra dura. A quarta provavelmente seja alguma pedra amarelada, disse o Dr. De Bloch. E sugere o topázio dourado uma preciosidade nessa joia. Já a quinta, o ônix, é a mais provável. A sexta é considerada algum tipo de jaspe. A sétima é o lápis lazúil. A oitava é bastante incerta. E a última é considerada pela maioria como uma esmeralda. Estas são as pedras relatadas aqui. No versículo 14, que fala do querubim, o termo querubim aparece mais de 90 vezes na Bíblia hebraica ou Antigo Testamento em relação a criaturas celestes. Ao que tudo indica, são seres alados e a variedade deles é enorme. Há exemplos de querubins com muitos rostos, com rosto bovino, equino e humano. São descritos de forma a corresponder às diversas formas de animais híbridos ilustrados na arte do Antigo Oriente Próximo, especialmente na Assíria, por causa de suas características mistas de animais e seres humanos. Eles eram símbolos aptos da presença divina, tanto em Israel como nas regiões vizinhas. Aqui, nessa passagem, sem dúvida, é uma referência
ao guardião da árvore da vida, de Bereshit, Gênesis 3:24. Igualar o príncipe de Tiro a um querubim sugere que ele recebera a responsabilidade de cuidar da propriedade divina. Os recursos naturais dessa região, especialmente as florestas de cedro, eram muitas vezes consideradas propriedades dos deuses em fontes mesopotâmicas. Tudo isso que eu estou falando para você são fontes históricas que você pode também consultar na epopeia de Gilgamesh. Alguns artefatos também sustentam a figura apresentada aqui. Os querubins são retratados frequentemente entalhados em marfim. Desse período, e às vezes o rei é retratado como um querubim. Os entalhes podiam ser engastados com joias, e as decorações contêm ilustrações de flores e montanhas. Já no verso de número 14, que fala sobre o Monte Santo, já esse conceito de montanhas sagradas era comum no Antigo Oriente Próximo. O pensamento do Antigo Oriente Próximo, semelhante ao da conhecida mitologia grega, considerava um monte como um lugar da morada dos deuses. Segundo essa visão, havia pouca diferença entre o topo das montanhas e os céus. E isso na literatura algarítica. A casa de Baal ficava como o Monte Zafon. Para os israelitas, as duas montanhas sagradas mais importantes eram o Monte Sinai e o Monte do Templo, em Jerusalém. Embora não haja paralelo na maneira de pensar do Antigo Oriente Próximo, sugerindo a existência de um paraíso sobre uma montanha, o Jardim do Éden aqui funciona como um paraíso, principalmente porque este lugar era um lugar da presença de Deus, um lugar santíssimo, um lugar cósmico. O Monte Santo, portanto, é bastante apropriado como um paralelo para o Éden, visto que ambos dizem respeito à presença de Deus. Em Ezequiel capítulo 31, verso 16, vai falar sobre as florestas do Líbano, e o Jardim do Éden são novamente mencionados como uma cidade que fazia transação comercial com a cidade de Tiro. Pedras fulgurantes, no verso 14. Existem inúmeras relações possíveis que serviram como explicação para essas pedras fulgurantes. Já na esfera da iconografia, as pedras eram representadas como ornamentos em algumas peças de marfins. Na mitologia, deve-se observar que há um palácio de pedras preciosas fundidas, descritas em textos ugaríticos. Nas lendas, Gilgamesh encontra suas jornadas em um bosque, onde as árvores e os arbustos estão cheios de pedras preciosas. Qualquer desses contextos poderia encaixar-se na imagem apresentada aqui dentro desse contexto. O verso 16 e 17, sobre a relação com Satanás, é problemática. Desde o início da história da igreja, essa passagem é tradicionalmente interpretada como um relato da queda de Satanás. Embora esse tipo de interpretação, assim como de Isaías capítulo 14, tenha sido fervorosamente negado por exegetas reconhecidos e respeitados, tais como João Calvino, que é um dos pais aí da igreja protestante, que a ridicularizava com aspereza. Ela persistiu até os tempos atuais. Com base no contexto, deve-se observar que Satanás nunca foi retratado como um querubim ou estado com o querubim no jardim. Em nenhuma das passagens nas Escrituras você encontrará tal relato. Além do mais, a compreensão que Israel tinha de Satanás era muito mais limitada do que a encontrada nos escritos nazarenos ou Novo Testamento. Mesmo em Jó, Satanás não é um nome próprio, mas é uma função que significa adversário. Satanás só passa a ser identificado com o nome próprio do chefe dos demônios a partir do século II antes da Era Comum. E ele só assume a posição de origem e causa de todo o mal com o desenvolvimento da fé cristã. Consequentemente, os israelitas não poderiam ter entendido essa passagem aqui especificamente, que foi escrita por um israelita dessa forma. E nenhuma passagem dos escritos nazarenos
o Novo Testamento oferece qualquer base que possa dar interpretação israelita desse trecho de forma diferente. No contexto, é uma descrição metafórica da elevada posição de mordomo confiada a príncipe de Tiro, tão importante quanto o papel do querubim no jardim. Em vez de tratar essa responsabilidade sagrada com reverência e respeito, ele a explorou, visando aos próprios interesses pessoais. Portanto, ele foi deposto de sua função, desobrigado de sua responsabilidade e humilhado publicamente pelo próprio Eterno. Resumindo, queridos e amados irmãos, a passagem de Ezequiel, capítulo de número 28, fala especificamente do rei de Tiro. Isaías, capítulo de número 14, fala especificamente do rei da Babilônia, ou Babel. Não há figura de Satanás nenhum, nem no contexto de Ezequiel, capítulo 28, nem no contexto de Isaías, capítulo de número 14. Todas essas são interpretações cristãs, não são interpretações dentro de uma exegese coerente extraída de um contexto judaico. Eu espero ter sido claro para vocês e que o Eterno possa abençoar a vida de cada um em nome de Yeshua HaMashiach. Espero você no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom.